Chegando no finalzinho do ano é sempre hora de falar sobre o quê? Sobre as nossas metas, os nossos objetivos para o próximo ano. E eu já criei as minhas e eu vou deixar elas aqui para vocês, tanto para vocês me acompanharem ao longo do ano e me cobrarem, quanto para terem algumas ideias sobre como criar as suas. Lembrando que o próximo vídeo que vai sair aqui no canal ainda nessa semana é te orientando a como criar as metas certas para o próximo ano, para te não te perder e não deixar de executá-las elas. Se tu fez isso em 2022, isso vai mudar para 2023. Então assiste o vídeo porque ele vai estar muito legal e com certeza vai te ajudar bastante. Bom, primeiro eu quero começar diferenciando vocês o que mudou nas minhas metas para 2023 que não aconteceram em 2021. Em 2022, né, gente? Ainda tô pensando no ano passado como 2021, porque realmente, de fato, ainda quando eu estou gravando esse vídeo, o ano passado ainda é 2021, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. O que mudou das minhas metas para 2023 para as minhas metas de 2022? Basicamente, as minhas metas para 2022 foram apenas voltadas a estudos e conhecimentos. E as minhas metas para 2023 são tudo relacionados à saúde e bem-estar, tanto físico quanto mental, principalmente bem-estar mental. Então, eu vou trazer aqui algumas metas baseadas na minha realidade, no que eu quero para o meu 2023, e eu espero que te oriente um pouco sobre metas que você possa criar para ti mesmo que tu não pensou ou quer mudar também, e já comenta aqui embaixo se esse vídeo te ajudou um pouquinho. Eu não numerei as minhas metas, na verdade eu nem parei para pensar quantas metas são, porque eu acho que as nossas metas elas devem ser coisas revisadas periodicamente, que a gente vá mudando elas até o final do ano, porque a gente está em constante mudança. Então essas metas são objetivos que eu quero mudar até o final do ano, por isso coisas em mim, sobre a minha personalidade, porque ano passado eu fiz muitas coisas relacionadas a conhecimento e que mudaram ao longo do ano. Então são coisas que às vezes no final do ano já não faziam tanto sentido. Então, a primeira meta que eu anotei que eu queria fazer para ontem, por isso foi a minha primeira meta, seria resolver coisas que me incomodam no ato. No ato seria então no momento em que elas me incomodam e me chateiam, para não ficar batendo pino com aquilo ali, sendo que eu poderia já ter resolvido. Isso eu trago muito, principalmente por questões de conversas no WhatsApp, no Instagram, mensagens que eu deixo de responder. Porque geralmente eu recebo a mensagem, me incomoda, nem sei exatamente porquê, só parece que eu sou meio antissocial. E eu já tenho uma ideia de resposta para aquela mensagem, só que eu deixo ela ali porque eu resolvo que eu não tenho vontade de lidar com isso no momento, e ela vai ficando, e ela vai ficando, e ela vai ficando, e eu me lembro, eu tenho que responder mensagem de fulano, e eu não respondo, só que eu fico sempre pensando, é só eu responder tal coisa, que eu já sei o que eu vou responder, e ela segue ali, e ela segue me incomodando, e eu não resolvo. Então isso é uma das principais coisas que eu quero resolver no meu 2023, hábitos que eu quero mudar, porque acaba me dando essa sensação de ansiedade, de saber que eu tenho isso para responder, que eu já sei o que responder, e eu acho que me incomoda um pouco justamente por isso, por eu saber que são coisas que me dão ansiedade. Então, isso é uma das principais coisas que eu quero resolver. Próxima meta é controlar melhor a minha alimentação por impulso, estresse e ansiedade. Eu como muito chocolate quando eu estou nessas situações e eu preciso melhorar isso, e é algo que eu quero ir diminuindo aos poucos, porque eu sei que nada eu vou conseguir tirar de uma hora para outra, então eu quero ir diminuindo isso aos poucos. E uma meta que está interligada com isso é controlar mais meus gastos por impulso, principalmente por comida, porque eu acabo comprando muito chocolate quando eu estou em situações de estresse e ansiedade. Em acho que umas 2 semanas desse ano, eu gastei R$10 mais ou menos em chocolate por dia para comer por pura ansiedade. Então, isso são coisas que eu quero mudar, que eu quero me controlar melhor, por saber que eu não preciso disso. Então, são coisas que estão na minha lista de metas para mudar em 2023. Outra meta que está em conjunto com essa primeira que eu falei para vocês é diminuir a invenção de desculpas para não fazer coisas que me incomodam sem nenhum motivo aparente.
nessa meta não é tanto relacionado ao que eu disse antes, mas principalmente relacionado à procrastinação. Coisas que eu não quero fazer naquele momento, mas que não tem nenhum motivo aparente para mim não querer fazer elas, porque geralmente as coisas que eu vejo como difíceis, é só eu começar a pensar num jeito de mastigar um pouco mais aquilo ali, e eu vejo como eu criei tempestade em um copo d'água por uma coisa que era simples. Então, eu quero começar a parar de inventar desculpas para essas coisas e fazer elas, porque geralmente são elas que eu deixo para a última hora e eu quero evitar isso, porque esse ano eu quero ter um ano de mais leveza, principalmente mental, então eu preciso disso. Fazer coisas simples e práticas assim que elas surgirem ou eu me lembrar delas. Quanto a isso, seria mandar mensagem para um colega, fazer uma lista de compras, baixar algum documento, alguma coisa, anotar algum trabalho da faculdade para entregar. Então, esse tipo de coisa eu quero passar a fazer na hora que eu me lembrar, para não ficar com aquela, amanhã eu faço, que é uma coisa simples. Eu tô lendo esse livro aqui, que é A Arte de Fazer Acontecer. Assim, não é um melhor livro que eu, no meu gosto, gostei para questões de produtividade, mas ele defende que tarefas de 2 minutos ou menos são coisas que a gente tem que fazer na hora que elas surgirem, porque é uma tarefa que não vale a pena a gente marcar, porque são coisas super simples que a gente poderia fazer nesse exato momento sem afetar o que a gente tá fazendo na hora que a gente se lembra delas. Porque 2 minutos não vai te prejudicar em entregar aquele trabalho, porque são só 2 minutos. Então ele defende que as coisas que levem até 2 minutos a gente faça na hora. Mandar mensagem para alguém geralmente é uma coisa que a gente lembra na hora. Então esse tipo de coisa, fazer em 2 minutos para ser uma coisa a menos para te ficar pensando. Então essa foi uma meta que eu coloquei pro meu 2023. Ser mais vaidosa e dar mais atenção ao meu próprio corpo tá em conjunto com outra meta que eu botei aqui, que é evitar ao máximo ter preguiça de cuidar de mim mesma. Quanto a isso, eu tenho, por exemplo, hidratação de cabelo, fazer sobrancelhas, passar creme corporal. Então, aqui abrange todo esse tipo de coisa. Passar creme no rosto, eu tenho a pele muito oleosa no verão. Então, são coisas que eu quero ir melhorando, né? Por exemplo, fazer as unhas, são coisas que eu quero melhorar pro meu 2023 a respeito do meu bem-estar, que eu acho muito importante. Então, são coisas que eu nunca tive muito na minha rotina e que agora eu quero implementar e parar de ter preguiça de fazer. Porque se a gente for adiando, a gente sempre vai arrumar alguma outra coisa para fazer, alguma coisa para estudar, a gente vai ficar assistindo vídeo no TikTok. Então, eu quero ter mais atenção comigo mesma. Conhecimento é a chave do sucesso e do aprimoramento. Sempre me desafiar tendo cursos a fazer e livros para ler. Quanto a isso, eu trago tanto na questão da faculdade quanto de conhecimento pessoal. Eu tenho gostado muito de procurar coisas sobre foco e produtividade, então são livros que nesse momento mesmo eu mostrei para vocês que eu tô lendo, A Arte de Fazer Acontecer, é um livro sobre produtividade, então eu já tenho começado a fazer isso, só que eu quero seguir fazendo isso, e cursos é mais relacionado à minha faculdade mesmo, mas são hábitos que eu não quero perder, porque agora a minha rotina andava muito louca, muito tumultuada, e eu não andava tendo tempo sobrando para isso, e eu quero arrumar um jeito de agora em 2023 seguir mantendo isso na minha rotina. Passar a ver o YouTube como trabalho e não como um hobby. Isso seria basicamente ter o compromisso fixo de toda semana postar vídeo e não, por exemplo, essa semana teve tanta coisa para fazer que não deu no jeito de eu postar vídeo no YouTube. Isso seria uma visão mais de hobby. Eu quero passar a ver o YouTube como trabalho, porque eu pretendo cada vez mais crescer no YouTube, então eu preciso realmente ver isso como trabalho e não como um hobby. Não que eu veja como um hobby, mas a partir do momento em que tu não tem o compromisso de, não, essa semana eu preciso fazer isso, toda semana eu preciso postar um vídeo e ficar, não, essa semana, não deu, não vou me incomodar com isso, não é a visão de um trabalho. Então, eu quero, na minha ideia, né? Eu quero passar a ver o YouTube como um trabalho. Encarar até o fim as tarefas que me comprometi a fazer, independente de seguir fazendo sentido ou não, para não seguir gerando pendências. Bom, isso é meio polêmico, mas
eu defini essa meta tendo na minha cabeça que isso não se encaixa a qualquer coisa, tá? É geralmente sobre livros e cursos. Eu, no final de 2021, eu comprei alguns livros sobre marketing e não é mais o meu interesse. Só que são coisas que mesmo assim eu me comprometi e achei interessante. Então são coisas que eu acho interessante de eu estudar, porque primeiro é um assunto que me agrada, só não tenho mais esse afinco de, vou ler vários livros, só que eles estão ali e eu realmente quero ler. Então é mais sobre isso. Eu comprei um curso, só que eu paguei por ele. E assim, não é algo que, ai meu Deus, é minha prioridade, mas eu quero saber que eu tenho essa responsabilidade de fazer, primeiro, porque eu paguei, e segundo, porque geralmente todos os cursos que a gente compra dão certificado. E um certificado sempre é bom, tanto para o nosso currículo, porque às vezes lá no futuro pode vir a fazer sentido de novo com a minha realidade. Então vai ser interessante eu saber. Todo conhecimento é aplicável de alguma maneira. Independente de ser, todos os dias esse conteúdo eu vou usar, ou, de vez em quando é legal eu saber. Então, é mais nesse sentido, assim, não sobre qualquer coisa, tá? É mais nesse sentido de conhecimento. Meu quarto e ambiente de estudos é um reflexo de como anda a minha mente, manter sempre em ordem. Então isso fala muito sobre deixar a escrivaninha organizada, deixar o quarto em ordem, não deixar bagunça, porque a bagunça me estressa. Então é mais sobre isso, porque se a minha escrivaninha tá bagunçada, eu vou ficar desconcertada para estudar nela. Então basicamente meu ambiente de estudos e o meu quarto é um reflexo de como anda a minha mente. Atenção especial à saúde, principalmente a forma física. A forma física fala mais no sentido de academia, mas aqui eu abranjo um pouco para alimentação e aí já entra um pouco em conjunto com aquilo que eu falei para vocês antes do chocolate. E por que eu botei isso? Porque eu sou uma pessoa, até agora, até o momento, antes de eu começar a implementar aos poucos esses hábitos, que eu deixo para resolver as coisas só no final. Por exemplo, eu tô com uma certa dor no ombro, porque para quem não sabe eu tenho problema de coluna, e eu só vou procurar para resolver ela quando simplesmente não tiver mais como aguentar. Não, eu quero começar a cuidar mais de mim, tanto no sentido de vaidade, que nem eu falei antes, quanto no sentido de me atentar mais aos sinais que o meu corpo está me mandando, como uma dor, uma tontura, uma dor de cabeça. Eu quero começar a me atentar mais a esses detalhes. Estudos e trabalho são ambientes separados. Claro que as coisas que eu faço no estágio me ajudam muito na faculdade, porque é questão de técnica, de praticidade, de outras formas de resolver as coisas, mas são ambientes separados e eu não quero misturá-los. No sentido de fazer coisas da faculdade no estágio, não faço e não quero fazer. Então eu deixei aqui como uma meta só para mim saber que em 2023 eu vou seguir sem fazer isso. E a última meta que eu tenho até o momento nas minhas metas para 2023 é faculdade é a minha prioridade, sem discussão. Mas a organização e o foco me ajudam a fazer isso da forma mais leve possível. Para quem me acompanha lá no Instagram ou mesmo já me acompanha aqui no YouTube faz algum tempo, sabe que eu estudo todos os finais de semana, porque é o período que eu tenho para conseguir me dedicar à faculdade e fazer as coisas não se acumularem. Então, é um pouco sobre isso. Só que o que eu quero dizer, no caso, então, a faculdade é a minha prioridade. Então, se eu preciso usar os meus finais de semana para estudar, eu vou usar, porque a faculdade é a minha prioridade, né? Como eu disse. Só que o foco e a organização vão me ajudar a lidar melhor com isso. Quer dizer o quê? O foco para mim não ficar procrastinando para fazer as coisas na hora de fazer, e a organização para evitar que eu ocupe todo o meu final de semana com estudos. Por exemplo, a organização vai me ajudar a estudar ou só sábado ou só domingo e eu consiga ter lazer no restante do meu final de semana e não precise me ocupar só com a faculdade. Claro que durante os meus momentos de estudo eu tenho os meus momentos de lazer no final de semana, só que sempre chega algum momento do semestre em que eu não consigo ter. Eu simplesmente preciso sentar minha bunda na cadeira sábado de manhã e só sair da cadeira domingo de noite. Existem momentos no meu semestre que eu preciso fazer isso, mas eu quero
cada vez menos precisar disso, não precisar correr tanto no final, porque eu não consegui dar conta de tudo aos poucos, entende? Passar a não precisar correr sempre de última hora. Então é basicamente isso que eu quero dizer, que a organização e o foco vão me ajudar a fazer isso da forma mais leve possível, porque a minha ideia é conseguir passar, por exemplo, um domingo inteiro, ou pelo menos um domingo à tarde, sem ter absolutamente nada me ocupando a cabeça da faculdade. Então isso é uma coisa que, assim, ó, primordial, que eu quero muito, muito, muito mudar em 2023. Então, por isso, essa é a minha meta. Bom, as minhas metas até o momento são essas, mas, como eu disse, eu acredito que a gente está sempre em constante mudança, que é importante a gente ter essas metas em um local que a gente possa seguir vendo elas e fazendo as coisas assim para deixar essas metas sempre alinhadas com o nosso objetivo e sempre executando elas. Mas o próximo vídeo que vai ser aqui no canal é Crie Metas Certas para 2023, que vai te orientar um pouco nos critérios que eu usei para criar as minhas metas e que eu acho importante para ti criar as tuas. Então não deixe de assistir esse vídeo e se tu gostou desse vídeo, já curte e já se inscreve aqui no canal, que vai ter muito vídeo legal agora em 2023. Inclusive, todos os vídeos de janeiro já estão bem estruturadinhos. Vou trazer bastante conteúdo muito legal agora em janeiro, principalmente conteúdos de conhecimento e de organização agora para o próximo semestre, para o próximo ano letivo. Então, não perde, te inscreve e ativa o sininho e até o próximo vídeo. Obrigada!